na rede privada, professor Cláudio de Artes. Professor, o microfone é seu. Eu peço só mais uma vez a questão do tempo para a gente poder cumprir com a nossa função aqui no horário. Obrigado. Pedir um professor para falar pouco é um desafio. Por isso que eu pedi, velho. Bom, primeiro eu quero pedir licença aos meus orixás para que me deem o dom da palavra, para que eu possa tentar aqui transmitir o sentimento de uma categoria, de 3 categorias de professores que estão reunidos nesse momento numa mobilização muito bonita. Nós, professores de arte, de ensino religioso e educação física do município de Natal, estamos nos encontrando semanalmente para conversar, discutir, pensar, ler, reler. E isso vem mostrando uma coisa que eu venho perseguindo desde 1991, quando eu entrei na graduação em Recife. Tive um professor chamado Marco Camarote, um grande homem da arte e educação no Brasil, e ele sempre nos chamava para a articulação da retomada dos movimentos de arte educadores, que, inclusive, nos anos 70, conseguiram pela primeira vez garantir, por meio da LDB de 72, o ensino de arte como um ensino protegido pela lei, garantido pela lei no nosso país. Então, eu escutei aqui atentamente as falas aqui da nossa secretária Naire, da Verônica, né? Vanessa, desculpe. E me veio uma coisa, eu gostaria de convidá-los para refletir rapidamente a questão da diferença que há entre a legalidade e a moralidade. Nós somos brasileiros, um país que, legalmente, por muitos anos, os meus ancestrais foram chicoteados. Eu nem poderia estar aqui, segundo a legalidade de um país brasileiro do século XIX, que colocavam pessoas negras na senzala. Isso foi legal, mas não era moral. Da mesma forma, acho que a vereadora Samanda deve saber muito bem disso, mulheres nesse país não podiam sequer trabalhar sem autorização de seus pais, de seus maridos ou dos seus irmãos mais velhos, se não tivesse nem pai nem marido. Isso era legal. A minha mãe se separou do meu pai em 1982, meu pai deu voz de prisão a ela, porque ela não aguentava mais ser espancada por ele. E isso era legal, mas não era moral. Existe uma diferença muito grande quando a LDB atual, de 96, fala que um professor pedagogo, ele pode sim, aliás, não é só um professor pedagogo não, gente. Qualquer professor pode dar aula de qualquer disciplina, segundo os olhos da LDB. Isso é legal. Mas não é moral, professor Cláudio? O senhor, tão letrado na geografia, não seria moral que eu, formado em Direito, fosse dar aula de Geografia. Ou eu, formado em Arte, fosse dar aula em Geografia. Assim como não é moral que um professor de História vá lá e dê aula de Matemática. A gente sabe que isso acontece. A gente sabe que isso acontece porque muitas vezes faltam professores. E quando a LDB foi escrita, em 1996, existia uma falta tremenda de professores que ainda hoje não se resolveu. Haja vista que o próprio governo federal está bancando uma bolsa de R$1.000 e tantos para quem quer estudar licenciatura para tentar tampar esse buraco. E a gente vai vivendo nessa legalidade de permitir que qualquer pessoa possa dar aula. Tudo bem, vamos tampar o buraco. Nós não podemos deixar as crianças sem aula na escola, fora da escola. Mas a questão é a seguinte, eu fico me perguntando, a gente falou muito aqui no professor. O professor trabalha 50 horas, o professor vai ter 3 dias, vai ter um dia, vai ter contraturno, não vai. Eu escutei muito falar em professor. Eu só não ouvi falar em aluno. Vocês sabem que são esses alunos do município? São crianças que, na maioria das vezes, eu, como professor de teatro, professor de artes, eu pergunto, quem já foi num teatro, eles não sabem nem o que é um teatro. E olha, eu não vou dizer que eu estou falando de um lugar muito longe, não. Eu dou aula aqui na Escola de Santos Reis. Aqui ao lado. Mas eu já dei aula lá no Amadeu Araújo e a resposta era a mesma. Nunca foram ao cinema. Entende? Esses meninos não têm acesso a um bem cultural que este país, que é um dos maiores produtores de cultura do mundo, produz com tanta vontade, com tanta facilidade, e a gente não dá acesso a esses meninos. E aí eu vou pegar um pedagogo, com todo o respeito aos pedagogos, que são extremamente habilitados na questão de letrar, de fazer uma criança adquirir a linguagem escrita, a linguagem oral, fazer os primeiros cálculos. Eu vou colocar esse pedagogo que nunca estudou as demandas da arte e educação e colocar esse cara para dar uma aula do que ele não sabe. Gente, eu estou há 11 anos
passeando por dentro de faculdades. Eu fiz uma graduação de 5 anos, eu fiz 2 especializações, cada uma em 2 anos, fiz um mestrado para poder dar aula para os nossos alunos do município de Natal, aula de arte. E eu não sou um bom professor. Imagina um pedagogo que nunca estudou arte. O que eles vão ensinar para esses meninos, gente? Gente, na minha formação em Direito, eu estudei o Direito da Arte. E muito me impressionou saber que a produção cultural do Brasil produz um PIB praticamente igual à produção do petróleo. A indústria cultural do Brasil ela é tão pujante quanto a Petrobras. O nosso PIB na área da cultura ele é maior do que o PIB da Bolívia, e do Chile e do Paraguai juntos. Nós temos uma economia da cultura riquíssima, poderosa. E o que nós vamos fazer pelo aluno da cidade de Natal? Vamos negar a ele o direito de ter uma base nisso, uma formação de plateia? Está lá o meu TCC, está lá disponível, podem puxar lá no repositório da UFRN, que vocês vão ver que a pergunta que movimenta o meu TCC, porque eu venho de Recife para cá, escuto o pessoal que dizer Natal não tem cultura porque não se investe em cultura. E eu fui perguntar, será que não investe em cultura? Ou será que não tem retorno ao investimento? Porque investimento tem e não tem público. Mas por que não tem público? Porque essa garotada desde criança não sabe o que é arte. E a gente vai enterrar ainda mais o futuro cultural de uma cidade. A gente vai enterrar ainda mais o futuro cultural de crianças que já não tem uma casa digna, não tem uma família digna, não vão ter uma escola digna porque não tem um professor de arte que está ali ao lado dele. O professor Cláudio Custódio foi colega, a gente trabalhou muitos anos numa instituição privada aqui, e ele vai me dizer aqui, se eu estiver mentindo, me desminta, por favor. Mas a nossa instituição, todo ano, na instituição que nós trabalhamos, em julho, a instituição privada, na qual eu fui professor da filha do ex-prefeito Álvaro Dias, aquela instituição, todo ano em julho, paga 50% de uma viagem internacional para nós, professores, irmos à Grécia, irmos à França ver a Mona Lisa, conhecermos o Louvre. Eu fui à Grécia dar uma aula, gente, no Teatro de Epidauro, o primeiro teatro, o maior teatro da antiguidade. Mas eu fui porque eu era professor daquela instituição privada. E o aluno da escola pública vai ter acesso ao quê, gente? O que me preocupa, eu sei que a secretaria tem suas necessidades, tem as suas demandas, que tem que cuidar dos recursos, tem que cuidar da mão de obra, mas a gente não pode perder de vista a finalidade do nosso trabalho. Porque sem aluno na escola, a secretaria não vai existir, Nairi. A senhora perderá o seu emprego e eu perderei o meu. A escola não tem razão de ser se a gente não cuidar daquelas crianças. É por amor a essas crianças que nós, arte-educadores, estamos reunidos. A gente não está pautado no nosso trabalho, doutor Daniel. Se a gente está preocupado se a gente vai ter vaga de trabalho, nesse momento a gente não está preocupado com isso. Nesse momento, nós estamos preocupados com a qualidade da educação estética que esses meninos vão receber. E digo mais aos senhores e às senhoras, eu como homem de religião de matriz africana, ainda me preocupo, porque eu sei que nós estamos numa cidade em que o preconceito religioso tem feito males horríveis. E eu sei que temos colegas que entram numa sala de aula e obrigam o menino a rezar um Pai Nosso sem querer saber se esse menino é ou não praticante da religião católica, violando o direito, violando a laicidade de uma escola pública. E eu vou pegar um pedagogo que não tem noção do que é isso e vou colocar ele para falar sobre religião. Com que base? Porque os meus colegas formados em religião, o professor Genaro, lá na Universidade Estadual, está lá à frente de um curso que forma pessoas que são cientistas, que vão para uma sala de aula falar não pelo ponto de vista da sua fé, da sua crença, mas pelo ponto de vista da ciência estabelecida, pelos estudos científicos, para que os nossos alunos tenham ciência da democracia religiosa que existe nesse país. Professor, consegue para concluir as aqui, considerações finais? E da mesma forma a gente tem que pensar que na educação física, porque se a gente vive hoje numa cidade que ela é obesa, a maior parte da população dessa cidade não tem uma boa relação com o seu corpo, está provado, e a gente vai pegar um pedagogo que não tenha formação para entender de fisiologia, a gente vai alejar essas crianças. Um exercício mal feito na infância causa uma distensão que vai acompanhar ele para o resto da vida. Então a gente tem que pensar, gente, não é só no professor. Eu gostaria de ouvir mais doravante a palavra aluno nessas discussões, porque eu acho que eles, sim, são a verdadeira preocupação do nosso trabalho, a verdadeira motivação para nós estarmos juntos aqui, de uma forma, como já foi dito aqui, tão honesta, tão
tão louvável, porque isso não é obrigação de ninguém estar aqui, mas estamos aqui e eu penso que nós temos que focar nisso. Temos que olhar para o futuro dessas crianças. Então, há que se mudar essa proposta. Ela não está contemplando a necessidade real dessas crianças que estão vindo para a escola. É isso que nós pensamos nesse momento. Tá bom? Muito obrigado. Então, boa tarde a todos.